Olá! Hoje falaremos sobre a farmacologia dos canabinoides e efeitos terapêuticos. Meu nome é Gabriel Castro e esse trabalho foi feito juntamente aos alunos Ana Júlia Vilas Boas, Carlos Eugênio, Fernando Leal, Luiz Humberto, Sabrina, Maria Tereza Amaral e Iango Alberto. Primeiramente, precisamos entender o porquê do interesse farmacológico pela cannabis. Com a descoberta do princípio ativo delta-9-tetrahidrocannabinol, ou então THC, foram descobertos também os receptores canabinoides específicos no cérebro, os ligandes endógenos, que também chamamos de endocannabinoides, e os mecanismos relativos à síntese e eliminação desses canabinoides. Os canabinoides eles podem ser divididos em três categorias: os fitocannabinoides, representados pelo canabidiol, os canabinoides sintéticos, representados pela spice, e os canabinoides endógenos, representados pela anandamida e o 2-arachidonilglicerol. As substâncias canabinoides inibem especificamente a liberação de glutamato no hipocampo, reduzindo a resposta dolorosa mediada por NMDA. Além disso, há receptores canabinoides no cérebro e no corpo de forma difusa. Os principais efeitos subjetivos em seres humanos são a sensação de relaxamento e bem-estar, as impressões de consciência sensorial aguçada, com sonhos e visões parecendo mais intensos e fantásticos do que o normal. Além disso, possuem também os efeitos centrais, como o comprometimento da memória de curto prazo e de tarefas de aprendizagem simples, prejuízo da coordenação motora, catalepsia, que são posturas fixas não naturais, a hipotermia, a analgesia, ação antiemética, aumento do apetite, taquicardia, vasodilatação, redução da pressão intraocular e broncodilatação, entre outros. Bom, e quais são os receptores para os canabinoides? Nós possuímos dois receptores, o receptor CB1 e o receptor CB2. O receptor CB1 é o único receptor de canabinoides no cérebro, além de ser expresso em tecidos periféricos, como células endoteliais, adipócitos e nervos periféricos. Nós temos também o receptor CB2, que ele é expresso puramente em tecidos periféricos, como tecidos linfóides e a micróglia. Esses receptores são membros comuns da família de receptores acoplados à proteína G, sendo eles acoplados à proteína GI. Nessa imagem, nós temos os efeitos da ativação do receptor CB1, em que ele ocorre inibição da adenililciclase, inibição dos canais de cálcio operados por voltagem, além da ativação de canais de potássio retificadores de entrada sensíveis à proteína G, ou GIRC, que causam hiperpolarização celular. Além disso, esse receptor ele influencia a expressão genética de duas maneiras. Ele influencia de maneira direta, através da ativação da proteína quinase ativada por mitógenos, e indiretamente pela redução da atividade da proteína quinase A em consequência da ativação reduzida da adenililciclase. Além disso, esse receptor promove lipogênese, e ele se localiza na membrana plasmática das terminações nervosas, concentrados no hipocampo, cerebelo, hipotálamo, substância negra, vias dopaminérgicas, mesolímbicas e áreas de associação do córtex cerebral. Os receptores CB2 também são receptores vinculados a GI, causando efeitos similares ao CB1. Porém, pouco se sabe sobre sua função, além do fato de que está presente em lesões ateroscleróticas e que antagonistas de CB2 possuem efeito anti-aterosclerótico. Efeitos colaterais a curto e longo prazo. A pesquisa sobre os efeitos colaterais do canabidiol é limitada devido a vários fatores, como a complexidade da interação entre o CBD e o corpo humano, a diversidade de dosagens utilizadas e a falta de estudos de longo prazo em grande escala. Além disso, a legalização e aceitação do CBD variam em diferentes regiões, afetando a disponibilidade de financiamento e a realização de pesquisas robustas. Os estudos existentes geralmente se concentraram em períodos mais curtos e em populações específicas, tornando desafiador tirar conclusões abrangentes sobre os efeitos em uma variedade de contextos de uso. Embora haja evidências preliminares sugerindo que o CBD é geralmente bem tolerado, é crucial entender completamente os potenciais riscos associados ao uso do mesmo. Falando dos efeitos a curto prazo, é possível citar sonolência e sedação, que podem reduzir ao longo do tempo. No entanto, deve-se ter a prescrição associada a medicamentos sedativos, que pode resultar em depressão respiratória grave, desorientação, diarreia, xerostomia e astenia. Já sobre os efeitos a longo prazo, podemos incluir danos hepáticos causados pelo uso concomitante com outros medicamentos e agravamento do comprometimento da função hepática, devido à associação com níveis de transaminases basadas elevados. Já as alterações psiquiátricas, tais como esquizofrenia, pois o uso de canabidioides pode acelerar o desenvolvimento da doença em indivíduos com predisposição genética, ideação suicida, dependência física e efeitos cardiovasculares. Como exemplo, podemos citar um estudo realizado em Ontário, Canadá, de 2014 a 2017, que observou
que a autorização de cannabis medicinal foi associada a um maior risco de visitas ao pronto-socorro ou hospitalização por eventos cardiovasculares, incluindo acidente vascular cerebral e síndrome coronariana aguda. O uso terapêutico dos canabinoides ainda é muito discutido e problematizado. Visto isso, iremos discutir aqui alguns dos principais usos terapêuticos utilizados atualmente. Começando com a sua atuação na dor crônica. A maconha, ela pode ser utilizada na sua forma de spray, causando uma analgesia adjuvante no tratamento da dor central em pacientes com esclerose múltipla, ou então pode ser utilizada na sua forma inalatória, atuando em pacientes com dor neuropática, pós-traumática ou pós-cirúrgica, além de ter se demonstrado ter bastante eficiência na melhora da dor neuropática em pacientes com HIV. Além disso, por ser um tratamento do tipo SFBR, simples, fácil, barato e racional, em oposição a tratamentos dispendiosos, tóxicos e custosos, pode ser uma opção para casos de dor refratária em falhas terapêuticas ou eficácia insuficiente. Agora vamos falar sobre as doenças neurológicas em que o canabidiol pode ser utilizado. O canabidiol ele pode ser utilizado na epilepsia por ter um efeito antiepiléptico. Porém, seu mecanismo de ação, sua segurança a longo prazo, propriedades farmacocinéticas e interações com outros fármacos ainda não foram muito bem estabelecidos. Com isso, o Dr. Devinsky, na New York University School of Medicine, foi autorizado pela Federal Drug Administration, FDA, a conduzir um estudo aberto com um produto contendo 98% de canabidiol, cujo nome comercial é Epidiolex, fabricado pela GW Pharmaceuticals. Nesse estudo, houve uma redução de 50% de crises em cerca de 40% dos pacientes, os quais apresentaram efeitos colaterais como sonolência, fadiga, perda ou ganho de peso, diarreia e aumento ou redução do apetite. Além disso, é importante lembrar que as populações expostas ao canabidiol são compostas por pacientes com síndromes epilépticas heterogêneas, que não responderam a qualquer outro fármaco ou então tiveram sérios efeitos colaterais com outros medicamentos disponíveis no mercado. Logo, a segurança e a eficácia do canabidiol necessitam ser melhor estabelecidas por estudos bem conduzidos, uma vez que os dados disponíveis na literatura atual não preenchem os critérios científicos exigidos para que tal composto seja utilizado como medicamento de forma indiscriminada na epilepsia. Na esclerose múltipla, alguns cuidados devem ser tomados quanto à indicação do uso de canabinoides na forma oral, pois seus efeitos adversos podem ser agravados em função de características inerentes à doença. Com isso, vários sintomas devem ser analisados antes de indicar o seu uso, como por exemplo o comprometimento cognitivo, a fadiga e as alterações de humor, que podem variar desde depressão à ideação suicida. Para o tratamento da espasticidade, estudos com Naxibimols demonstraram melhora nas escalas de autoavaliação em 6 semanas, porém não foram observadas melhoras nas escalas objetivas para a espasticidade. Além disso, o extrato de cannabis oral e o THC também se mostraram eficazes apenas nas escalas de autoavaliação no seu uso por até 15 semanas. Porém, após um ano, os resultados indicaram uma melhora também nas escalas objetivas de mensuração da espasticidade. E isso indica que esta opção terapêutica pode ser considerada nos pacientes com esclerose múltipla, embora faltem estudos de segurança com uso por longos períodos. É importante lembrar que, assim como na epilepsia, a dor neuropática aqui também será uma opção terapêutica para os pacientes que não responderam aos tratamentos convencionais, mas infelizmente ele não se mostrou uma boa opção contra os efeitos de tremores e disfunção vesical. Já na doença de Parkinson, estudos recentes, preliminares, utilizando o canabidiol puro no tratamento de pacientes portadores de doença de Parkinson, revelaram um efeito positivo sobre os sintomas psicóticos, como o sono e a qualidade de vida dos pacientes, indicando ter um efeito terapêutico sobre os sintomas do transtorno comportamental do sono, REM. Visto isso, concluímos que o canabidiol possa ajudar a minimizar sintomas não motores da doença de Parkinson, como psicose, distúrbios do sono, dor, talvez a urgência miccional e também promover uma melhora geral na qualidade de vida dos pacientes. Agora, iremos falar mais sobre os canabinoides e sua atuação em distúrbios psiquiátricos. Para entendermos os efeitos do canabidiol em distúrbios psiquiátricos, precisamos entender suas 3 vias de administração: a via oral, a via inalatória ou a via endovenosa. Com isso, podemos começar a entender seu efeito ansiolítico, que foi inicialmente estudado em voluntários saudáveis. Foram submetidos a um procedimento de simulação do falar em público. Neste procedimento, pede-se ao sujeito que fale em frente a uma câmera de vídeo durante alguns minutos, registrando sua ansiedade subjetiva por meio de escalas de autoavaliação, bem como seus componentes fisiológicos da ansiedade, frequência cardíaca, pressão arterial e condutância da pele. O SFP, ou simulação de falar em público, tem se mostrado eficaz em induzir ansiedade, que é sensível a compostos ansiogênicos e ansiolíticos. Com isso, os efeitos do canabidiol sobre a SFP foram comparados com os produzidos pelo placebo e por 2 ansiolíticos, o diazepam 10 mg e a ipsapirona 5 mg, num procedimento duplo cego.
Os resultados mostraram que tanto o canabidiol como os dois ansiolíticos atenuaram a ansiedade induzida pela SFP. Além disso, o grupo de pacientes que recebeu o canabidiol, quando comparado com o grupo que recebeu placebo, apresentou menores níveis de ansiedade nas fases antecipatória e de performance do teste, além de menos sintomas somáticos e menos autoavaliação negativa. Portanto, o conjunto desses resultados demonstra que os efeitos modulatórios do canabidiol na ativação de áreas límbicas e paralímbicas são consistentes com o efeito de drogas ansiolíticas em pacientes com transtornos psiquiátricos e em sujeitos saudáveis. Do mesmo modo, esses achados sugerem que o canabidiol pode ter propriedades ansiolíticas na ansiedade patológica. O canabidiol possui um possível efeito antipsicótico e, como ele não possui efeitos tóxicos significativos e possui boas evidências pré-clínicas tanto em animais quanto humanos, tornou-se aceitável do ponto de vista ético os ensaios clínicos, inicialmente abertos e com número restrito de pacientes submetidos ao tratamento pelo canabidiol. Em 1995, Zuardi testou canabinoides em um estudo de caso com uma paciente do sexo feminino de 19 anos de idade com diagnóstico de esquizofrenia e que apresentava sérios efeitos colaterais com os antipsicóticos tradicionais. Após uma internação integral, essa paciente permaneceu 4 dias sem medicação e em seguida recebeu o canabidiol, com aumento progressivo da dosagem até 1.500 mg dia, durante 4 semanas. Após esse período, o canabidiol foi substituído por cápsulas com placebo por 4 dias. Os sintomas avaliados, tanto pelo psiquiatra assistente quanto pelo avaliador cego, diminuíram acentuadamente com o tratamento pelo canabidiol, havendo uma tendência à piora com a suspensão da droga. Já sobre os efeitos sedativos e sobre o sono do canabidiol, quando foi comparada a aplicação dele em relação ao placebo, houve um aumento significativo do número de voluntários que mantiveram o sono por 7 ou mais horas. Além disso, alguns outros achados paradoxais foram encontrados, como descrições em animais e humanos de que o canabidiol aumenta o nível de alerta e o despertar, provavelmente por meio do aumento da liberação de dopamina. O canabidiol ele consegue atuar na depressão e na estabilização do humor. De que forma? Ele ativa receptores 5-HT1A, na qual ele promove efeitos antidepressivos, além de ter efeitos anticonvulsivantes, ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos, contribuindo também para a estabilização do humor. É importante ressaltarmos os diversos sintomas que existem na síndrome da abstinência da cannabis, em usuários crônicos. A ansiedade e insônia constituem as principais manifestações, cujo início tipicamente ocorre entre o segundo e sexto dia de abstinência. A magnitude e o tempo de curso desses efeitos parecem ser comparáveis aos do tabaco e à síndrome de abstinência induzida por outras drogas, o que comumente contribui para o desenvolvimento de dependência e dificuldade na interrupção do uso. Para exemplificarmos essa síndrome, trouxemos aqui um caso de uma paciente de 19 anos com histórico de uso pesado e continuado de cannabis, 4 a 8 cigarros ao dia, desde os 13 anos. Queixava-se de problemas de memória, concentração e atenção que atrapalhavam nos estudos e no trabalho. Havia tentado parar de usar a droga, porém sempre em torno do 4º a 6º dia, apresentava dificuldade para dormir, ansiedade, perda total do apetite, inquietação, cefaleia, irritabilidade, pesadelos, sudorese, entre outros. Logo voltava a usar a cannabis, já que o uso dela levava a uma melhora imediata desses sintomas. Visto isso, o canabidiol foi incluído na terapêutica dessa paciente e tempos depois ela não apresentava mais nenhum sinal da síndrome da abstinência da cannabis, o que impressionou bastante os pesquisadores do estudo. Agora falaremos dos riscos e benefícios do uso de canabinoides. Inicialmente, abordaremos os benefícios associados à utilização do CBD no tratamento terapêutico de algumas doenças, como ansiedade, mal de Alzheimer, autismo e epilepsia. Bom, para ansiedade, o CBD tem efeitos calmantes no sistema nervoso central. Por isso, pode contribuir para reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Além disso, por não causar um efeito de dependência tão grande, pode substituir os ansiolíticos. Já para o mal de Alzheimer, o canabidiol possui propriedades que podem contribuir para a melhoria dos sintomas e retardar a progressão do mal de Alzheimer. Ele pode ajudar a proteger as células cerebrais dos danos causados pelo processo inflamatório, além de ter propriedades neuroprotetoras e a capacidade de promover a neurogênese, ou seja, a formação de novas células cerebrais. Em relação ao autismo, o CBD atua nos principais sintomas, como no controle da ansiedade e agitação, mantendo os pacientes mais alertas e com menor hiperatividade. Além disso, atua também no controle do sono. Já para a epilepsia, o CBD é eficaz para reduzir as convulsões e aumentar a qualidade de vida. Ajuda a proteger os neurônios dos danos causados durante os ataques de epilepsia e regula o excesso de atividade cerebral, além de reduzir a inflamação do cérebro. Por fim, abordaremos os efeitos colaterais gerais e os riscos associados à utilização dos canabinoides.
Nos efeitos colaterais gerais, os mais frequentes são sonolência, dor de cabeça, alteração do apetite e diarreia. Já os riscos associados à sua utilização, eles vão variar no grau de evidências, entre forte, médio e fraco. Uma associação fraca, por exemplo, é o câncer de pulmão. Na associação média, temos a progressão para outras drogas, a esquizofrenia, depressão, ansiedade e doença cardiovascular. Já como associação mais forte, temos a dependência, sintomas de bronquite crônica, ansiedade e prejuízo cognitivo. Agora sobre a legislação e regulamentação do uso de canabióides. É importante ressaltar que o uso recreativo da maconha é considerado crime no Brasil, sendo o tráfico da substância punido com a prisão e o usuário sofrendo de sanções administrativas. Para a produção de medicamentos que levam sua composição a cannabis, a Anvisa decreta em seu artigo 22 da RDC 327 de 2009 que apenas empresas fabricantes que possuam certificado de boas práticas de fabricação de medicamentos emitidos pela Anvisa ou as empresas importadoras que cumprem com as boas práticas de distribuição e armazenamento de medicamentos podem solicitar a autorização sanitária e fabricar os produtos de cannabis. Canabidióides isolados, que é uma cannabis sativa, que possuem pureza de 90% ou mais, não possuem regulamentação. O artigo 4 da mesma RDC diz que os produtos de cannabis contendo ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa devem possuir predominantemente canabidiol, o CDB, e não mais do que 0,2% de tetrahidrocanabiol, THC. Os produtos de cannabis poderão conter teor de THC acima de 0,2%, desde que sejam destinados a cuidados paliativos, exclusivamente para pacientes sem outras alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversivelmente ou terminais. Além disso, a importação da planta ou de parte da planta não é permitida, apenas seus insumos, e um plantio para extração do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, também não é autorizado. Aqui estão as referências utilizadas para o nosso trabalho e muito obrigado.